Acabamos de ouvir a narração da paixão de Jesus Cristo. Nela percebemos como os judeus manipularam, e falo judeus em geral, porque na verdade deve ter sido o grupo dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, aqueles grupos mais influentes da sociedade judaica, que nessa hora se juntaram para denunciar Jesus. Chama a atenção que a primeira denúncia é uma denúncia política. Acusam Jesus de dizer que é o rei, de se declarar rei. Mas parece que Pilatos não leva muito a sério isso, porque Pilatos, como bom romano, conhecia o poderio de Roma e sabia que uma pessoa só, por muito que se declarasse, não iria muito longe. Chama a atenção também o fato de que aquela multidão, como estávamos escutando na primeira leitura, que o aclamou na entrada de Jerusalém, 5 dias mais tarde, provavelmente uma boa parte dela também, o estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. E nessa hora, o desejo de matar Jesus era tão forte que não se importaram em salvar um assassino, um verdadeiro assassino como Barrabás. Não se importaram em salvá-lo, dar-lhe a liberdade, com tal de matar Cristo Jesus. A narração, ela é muito cruel, embora nós já acostumados com ela, não prestemos muita atenção, mas ela é cruel. A maneira como se condena Jesus, se inventam acusações contra ele, para poder condená-lo, e a maneira como ele é morto. Recordo para vocês que a cruz é um suplício inventado provavelmente pelos romanos e que permitia não matar imediatamente o condenado, mas ser espetáculo para o povo. Os romanos, em várias ocasiões, contra aqueles que se rebelaram contra o império, eles crucificaram. E a cruz tinha a característica, e tem a característica, de não matar imediatamente. A morte da cruz é uma morte por asfixia. O condenado, ele ia perdendo as forças, porque quando ele se levantava, puxava da cruz, se erguia um pouco, podia respirar. Mas com o passar das horas, as forças acabavam e ele terminava se sufocando, morrendo por asfixia. Ele morria afogado, não conseguia mais respirar. E é dessa maneira que os condenados na cruz morriam. E Jesus morreu assim. Morreu assim. Ainda teve forças para se sustentar na cruz durante algumas horas, mas depois acabou morrendo também. E antes de morrer tem aquelas belas palavras que eu acho que tem que ser também em nossa vida. Tem que ser, digamos assim, palavras guia, que nos orientem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, Jesus morreu. Morreu. Humanamente, nós poderíamos dizer que tudo acabou, mas sabemos que não. Pela nossa fé, nós sabemos que Jesus era o Filho de Deus. O Filho de Deus escolhido pelo Pai, precisamente para morrer pela humanidade, a fim de resgatar os pecados de toda a humanidade. E aqui, meus irmãos,
se incluem os meus pecados e os pecados de cada um de vocês. Jesus não morreu de forma geral e genérica, pela humanidade. Não, que história é essa? Jesus morreu também, é verdade, pela humanidade, mas também morreu pelos meus pecados. Pelos pecados que ontem eu cometi e que muitas vezes já estão até esquecidos. Por esses pecados Jesus morreu, por meus pecados, pelas vezes que eu não fui fiel a Deus, pelas vezes que eu faltei à missa, podendo ir à missa e não vim porque não quis, por preguiça ou por outros motivos, pelas vezes que eu cometi adultério. Jesus morreu por tudo isso e por muitas coisas mais, por não citar aqui todos os pecados. Então, para mim, essa história de que Jesus morreu pela humanidade e a gente se encobre na humanidade, não é muito válida, não. Jesus morreu por mim e nós temos que tomar consciência disso. Ele morreu pelos meus pecados, pelos meus. É verdade que também morreu pelos pecados dos outros, mas eu não posso tirar o foco e desviar a atenção dizendo, morreu por todos. Não, pelos meus pecados. Pelos pecados que cometi ontem e pelos pecados que ainda vou cometer. Por todos eles, Jesus morreu. Eu muitas vezes tenho me perguntado, mas por que Jesus morreu? Havia necessidade de Jesus morrer? E esse é um mistério que eu não consegui ainda entender. Provavelmente nunca entenderei. Porque provavelmente era muito mais fácil, possivelmente era muito mais fácil. Não sei, outro tipo de sofrimento, se fosse o caso. Ou simplesmente a palavra de Jesus perdoando todos os nossos pecados. Mas não, ele se quis fazer homem, como nós, tá? Ele quis sofrer como nós, quis viver como nós, e ainda dedicou a sua vida para ensinar e construir uma igreja. Ele viveu entre nós, e viveu sempre na perspectiva do Pai, sempre pensando no Pai, porque na verdade ele veio cumprir a missão do Pai. Essa foi a vontade do Pai. Jesus morreu porque o Pai quis. O Pai quis que fosse assim para nos salvar a todos, para nos trazer a salvação, para trazer o perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. É muito fácil pecar e atribuir a outros a culpa. Jesus assumiu a nossa culpa, toda a nossa culpa, e por causa disso ele morreu. E ele morreu, como digo, numa cruz. A cruz era um espetáculo, porque o crucificado não morria logo, demorava em morrer, e o povo ficava observando o sofrimento dele, como ele morria. Era um espetáculo. E os romanos adoravam esse tipo de morte. Gostavam. De maneira que nós temos relatos dentro da história universal, dentro da história de Roma, em que os romanos não mataram só 100 ou 50. Crucificaram, às vezes, crucificavam centos de pessoas. E todo mundo ficava observando como eles morriam. Uns antes, outros depois. Essa é a morte de cruz. E essa é a morte que Jesus sofreu. Jesus sofreu essa morte de cruz. Até o último suspiro, ele entregou ao Pai. Nós que celebramos, como estamos agora esta Semana Santa, começamos a celebrar a Semana Santa, não podemos, irmãos, deixar que esta Semana Santa seja uma semana a mais. Precisamos fazer algumas coisas diferentes
Quem sabe fazer uma caridade com uma pessoa necessitada, além do jejum e da abstinência que nós temos que guardar. Eu quero lembrar isso, na sexta-feira, abstinência e também jejum. E é bom que nós nos acostumemos a isso, a guardar os preceitos da igreja, senão a igreja é uma instituição que ela aconselha, mas a gente não segue os conselhos e fica por isso mesmo. E não pode ser assim, não pode ser assim. O Papa tem nos lembrado muitas vezes a necessidade de construir a paz e de construí-la a partir da oração. A partir da oração, aquele que reza contribui para a paz. Aquele que não reza está deixando as coisas correrem. E hoje, no mundo em que vivemos, a paz é importante. Estamos vendo aí a Ucrânia com essa invasão russa. Estamos vendo outros muitos países dos quais não se fala, mas que também estão vivendo guerras. Tá? Então percebemos que a paz é importante para todos, para toda a humanidade. Não somente para nós, para toda a humanidade. Toda a humanidade merece paz, viver em paz. Não só nós, aqui no Brasil, mas toda a humanidade. De certa maneira, nós somos afortunados, porque embora tivéssemos algumas revoltas localizadas, nunca tivemos uma guerra assim, pelo menos global, não é? Ao ponto que todo o país se visse envolvido na guerra. Tivemos guerras mais localizadas, mas poucas. Somos privilegiados. Mas em muitos países isso não acontece. Hoje estão vivendo a guerra, uma guerra intensa, com muitas mortes, onde não se respeita a vida e onde as bombas estão caindo o tempo todo, desde o alto, desde cima, desde o céu, caindo sobre a população. Hoje seria também dia para nós orar e pedir a Deus para que envie a paz, para que pela morte de Cristo Jesus a paz seja derramada também em todas as populações do mundo, em todos os povos, a fim de que a paz seja o início de uma vida humana digna e de progresso. Todos queremos o progresso, mas ele só vai chegar realmente se nós formos capazes de dividir com os outros, formos capazes de criar ambiente de paz, formos capazes, em definitiva, de evitar as guerras. Que a paz de Cristo Jesus, morrendo na cruz e concedendo-nos a todos a sua força e o seu amor, porque Jesus morreu por amor e não tem outra explicação. Obedeceu ao Pai, mas obedeceu por amor à humanidade, a nós, porque Ele nos ama, por isso que Ele morreu por nós. Que Jesus, pois, no seu amor imenso, traga paz a todos os países que hoje estão em guerra, a fim de que, vivendo a paz, possam alcançar o progresso, possam realmente ter uma vida digna, uma vida tranquila e realizada. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta Semana Santa, nos conceda participar das celebrações da semana, que são muitas, tem confissões, tem também, acho que tem hora santa, alguma hora santa, e algumas outras coisas, além das celebrações eucarísticas, que Deus nos conceda participar efetivamente desta Semana Santa com muito entusiasmo e com muita alegria. Amém.